Colégio Estadual Alberto Silva, Seminário de Física, terceiro DM. Temas: o início de uma nova teoria, as ondas de matéria, o centauro, onda. A natureza dual da matéria. O início de uma nova teoria. A introdução dos novos conhecimentos científicos até o meado dos anos 20 implicaria no surgimento de novas áreas na física e de novos produtos tecnológicos que vieram facilitar a vida na modernidade. Em 1924, Louis Victor de Broglie apresentou à Faculdade de Ciências da Universidade de Paris a proposta da existência de ondas de matéria. 5 anos mais tarde, após um período de descrédito pela comunidade científica da época, Albert Einstein reconheceu a validade da proposta de de Broglie, tendo suas ideias dramaticamente confirmadas por experiências. A hipótese de de Broglie era de que o comportamento dual, isto é, onda-partícula, da radiação, também se aplicava à matéria. Assim como o fóton tem associado a ele uma onda luminosa que governa seu movimento. Também uma partícula material, por exemplo, o elétron, tem associado a ele uma onda de matéria que governa seu movimento. Como o universo é inteiramente composto por matéria e radiação, a sugestão de de Broglie é essencialmente uma afirmação a respeito de uma grande simetria da natureza. De fato, ele propôs que os aspectos ondulatórios da matéria fossem relacionados com seus aspectos corpusculares, exatamente da mesma forma quantitativa com que esses aspectos são relacionados para a radiação. De Broglie introduzia duas relações matemáticas para o elétron. A primeira envolvendo o momento, massa vezes velocidade, p, e o comprimento de onda. E a segunda ligando a energia E à frequência F. Basicamente, ele iniciava sua tese partindo de equações similares àquelas introduzidas por Einstein para os quantas de luz, transferindo-as para o caso do elétron, ou seja, ele concluía que a partícula eletrônica de energia E o momento P deveria apresentar-se em forma de onda através de uma equação inversa à da luz, isto é, as ondas de matéria. A confirmação de tal dualidade via alguns experimentos desenvolvidos naquela época ensejaria um maior esforço por parte dos físicos teóricos, a fim de se vislumbrar resposta para os muitos questionamentos em torno daquele objeto físico introduzido pela nova teoria quântica, a onda de matéria. Em setembro de 1924, de Broglie publicou um artigo na revista inglesa Philosophical Magazine, em que comunicava algumas teses contidas em seu trabalho de doutoramento, com vistas a fundamentar a possível existência de ondas de matéria. Para aqueles cientistas, as ondas de luz, as ondas sonoras e tantos outros tipos de ondas já conhecidos de muitos eram materiais, por serem as mesmas percebidas pelos nossos sentidos ou detectadas por diferentes instrumentos de medição. Na teoria de de Broglie, as ondas de matéria poderiam ser conseguidas através do movimento de qualquer objeto, seja o mesmo um elétron, uma pedra ou até um gigante planeta. De Broglie conseguia um grande feito teórico ao introduzir a fórmula que calculava o comprimento de onda a partir da massa e a velocidade dos corpos em movimento, ou seja, onda é igual a constante de Planck dividido por massa e velocidade. Com isso, ele introduziu o denominado comprimento de ondas de de Broglie. Alguns cálculos simples apresentam resultados surpreendentes para tal comprimento de onda. Para o caso do planeta Terra, cuja massa é de 6 × 10 a 27 gramas e se movimenta em torno do Sol
em uma velocidade de 3 vezes 10 a 27 centímetros por segundo. Ele se encontra em onda é igual a 3,6 vezes 10 a 61 centímetros. No caso de uma pedra de 100 gramas e lançada com velocidade de 100 centímetros por segundo, ou seja, a onda é igual a 6,6 vezes 10 a menos 31 centímetros. Estes resultados indicam que tanto para a Terra como para a pequena pedra é quase impossível o surgimento de instrumentos capazes de registrar uma onda com tais comprimentos de ondas. O centauro, onda-partícula. Esquecendo um pouco a cronologia dos fatos que envolveram a hipótese de de Broglie sobre a dualidade onda-partícula, relembraremos algumas discussões em torno dessas ondas, que tanto enriqueceram os primórdios da nova teoria quântica. Uma grande preocupação dos físicos naquele período era compreender a essência das ondas enunciadas por de Broglie. Partindo do fato de que tanto o elétron como todos os objetos do nosso mundo têm, necessariamente propriedades ondulatórias, o próprio de Broglie introduzia uma outra ideia denominada de onda piloto. Ele afirmava que cada elétron, orbitando ao redor do núcleo atômico, segundo uma trajetória permitida, é acompanhado por uma onda estacionária que vibra ao longo da trajetória real dessa partícula. O que aquele pesquisador dizia é que a onda-matéria pilotava a partícula em movimento. Ele admitia que o comprimento desta onda poderia ser relativamente grande se a velocidade com que se movesse em um elétron não fosse grande. Para ele, o fundamental não era saber se o elétron conduzia a onda ou vice-versa. O importante é que esta onda está associada para sempre de forma indissociável ao elétron. Apesar da simpatia e até factível de ser representada graficamente, a onda piloto de de Broglie, ou melhor, a onda que montava o elétron, ainda deixava muitas questões sem respostas. De onde surgia esta onda? Se a mesma existia junto à partícula, inclusive no caso em que esta se movesse num vácuo absoluto, será que tal onda poderia ser gerada pela própria partícula? A hipótese do príncipe francês não respondia a estas questões. No fundo, ela podia explicar a interação entre a partícula e a onda, ou mesmo como a onda se movia junto à partícula. Entretanto, esta mesma hipótese não era muito conveniente ao explicar o que acontecia com a onda, caso as partículas se chocassem com um obstáculo ou mesmo quando fossem parar numa placa fotográfica. Na tentativa de evitar algumas dificuldades, o físico francês procurou suprimir de cena a partícula. Ele passou a admitir ser a onda a própria partícula. O que ele afirmava sobre a partícula é que a mesma era si mesma, uma espécie de formação compacta de suas ondas, ou melhor, um pacote de onda. A partir de então, ficou panteada a fragilidade desse modelo gráfico, e com ele fracassou a ideia de se unir mecanicamente em imagem estes dois conceitos que excluem mutuamente onda e partícula. Apesar de ter sido defendido com veemência pelo autor, aquele centauro, com a cabeça de partícula e o corpo de onda não foi poupado de ferrenhas críticas por parte da comunidade científica. No verão de 1927, como relembrava o próprio de Broglie, os mais eminentes físicos de todo o mundo reuniram-se em Bruxelas e suas ideias em torno da dualidade onda-partícula foram dualmente criticadas. A partir daquele evento científico, a comunidade científica tomaria conhecimento de trabalhos fundamentais apresentados por duas novas estrelas do firmamento da física moderna, o alemão Werner e o austríaco Erwin, que os desenvolveram independentemente e lançaram daquele congresso suas formulações matemáticas da nova teoria quântica. De Broglie se arrependia publicamente por ter abandonado suas ideias iniciais em torno de seu modelo de onda
Alunas: Whitney Batista, Daphne Silva, Rosivalda Santos, Evelyn dos Reis, Giovana da Silva, Bianca Ramos.